Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Uma ótima quarta-feira a todos. Eu sou Guilherme Naziazene, sou analista de desempenho e esse é um mais novo projeto que está começando para vocês, o Decifra Futebol. Estou criando essa página para a gente estar falando muito de futebol, de tática, das notícias atuais, principalmente sobre o tática, mas hoje o programa aqui é com meu amigo Jaime Júnior. Hoje vamos começar esse quadro aqui que é o Tabelando Ideias. O nome é autoexplicativo. Eu e Jaime aqui vamos conversar sobre algum assunto quente da semana, do momento. Enfim, algo que seja pertinente aí no mundo da bola. Hoje o assunto é Mundial de Clubes. Vamos falar dessa primeira rodada, vamos falar dos brasileiros, vamos falar de tudo dessa primeira rodada. E aí, Jaiminho, como é que você tá, irmão? Opa, família, tudo bem? Prazer, muita honra fazer parte do projeto aqui do Gui, meu analista favorito. Sou comentarista profissional, entendeu? Meu apelido, inclusive, é Fábio Sormani, com muito orgulho carrego ele comigo. Então, vamos falar um pouco desse Mundial aí e vamos para cima aqui nesse projeto aí, que dê tudo certo. Então, rapaziada, aqui ó, nossa chamadinha já diz aí. Então, esse era o tal do nível de enfrentamento. Muitas surpresas nessa primeira rodada. A gente já deixou os nossos brasileiros aí em destaque. Arrascaeta pelo Flamengo fez gol. John Ara jogou muita bola. Igor Jesus também. Estevão, acho que menos que esses outros, mas o Palmeiras fez um grande jogo. Então vamos começar, vamos ao que interessa. Primeiro assunto do vídeo. Vamos falar dele, já. Por mais que não seja lá o nosso time favorito. Temos que falar do Palmeiras, que fez um grande jogo contra o Porto. É, Foi o primeiro jogo, né, por ordem cronológica, né, só para deixar isso claro, vamos por ordem cronológica aqui. Esse foi o primeiro jogo dos brasileiros, foi logo no um dia depois da abertura do Mundial. E aí, Jaime, o que, que você achou desse jogo? O Palmeiras surpreendeu, o Porto decepcionou, o que, que você achou? Pô, vamos falar porque eu sou clubista e pá, mas, pô, não me surpreendeu não. Eu acho que o Palmeiras hoje é mais time que o Porto, porque os caras mesmo lá falam que o Porto é o pior Porto dos últimos 15 anos lá, os caras falam. O Palmeiras deu uma sorte e um azar no mesmo tempo, porque no mesmo tempo que um dos melhores goleiros do mundo não jogou, o reserva foi lá e fechou o gol. Exato. Acho que, assim, é legal você ver um Palmeiras empatar com o Porto, mas acho que o Palmeiras era. Eu colocava o Palmeiras como favorito. Inclusive, na minha bet, o Palmeiras estava como para ganhar o jogo. Mas, assim, eu acho que para autoestima é muito bom. Eu estava até conversando com meu pai ontem, falei, pô, pai, você viu o Fluminense, jogou pra caramba. Aí a gente até falou, pô, esses jogos dos brasileiros com os europeus vai dar muita autoestima, pô, porque o cara vai voltar aqui pro Brasileirão para jogar contra um time que é pior do que esses, vão jogar falando, pô, eu consigo ganhar. Então acho que vai dar muita confiança para muita gente. O Palmeiras vai perder seu melhor jogador agora, que é o Estevão também. Mas o time do Palmeiras é uma máquina, mano. Né? Não tem ganhado o Porto, tem ganhado lá, tem ganhado o Miami. Ah. Assim, sendo bem sincero, eu não achei que o Palmeiras, igual todo mundo falou, caiu no grupo mais fácil, assim. É porque, por não ter um grande time, assim, europeu no sentido de competitividade, né, de elenco, eu acho que o Porto com certeza está bem atrás dos outros times europeus, mas eu acho que é um grupo chato e um empate importante para o Palmeiras, porque, assim, você tem os dois jogos, em teoria, mais fáceis agora, contra o Al-Ahly e o Inter Miami, Tô achando que esse mas eu Porto acho não que vai passar, não, velho. pois é, isso que eu ia falar. Eu acho que o Porto está numa fase tão Tenebrosa. Igual português. oscilante, pode ser, ó, pode ser essa palavra mesmo, tenebrosa. A fase do Porto é terrível, um dos piores dos últimos anos, né? Eu tentei dar uma olhadinha nas páginas dos torcedores do Porto, né, para ver o que eles estavam achando, e todo mundo muito decepcionado, né? E parece que essa decepção vem da temporada toda. Então eu não me surpreenderia se, sei lá, eles tropeçam contra o Al-Ahly ali, sabe? Perde de 1-0, uma Essa vai coisa assim. Eu acho passar, que velho. não, o Inter desiste dessa, cara. O Inter Miami não vai passar. Enfim, vamos voltar aqui pro Palmeiras, né? Que é o foco. Cara, eu fiquei surpreendido pela superioridade.
física do Palmeiras, principalmente nesse jogo, cara. Assim, lógico que os times estão em final de temporada e isso é um termo importante que eu acho que vai rolar nesse Mundial, porque sempre somos nós brasileiros, a gente se fode, né? Sempre chega no Mundial, no final de temporada, enquanto os caras estão no auge ali, né? Que é no meio, todo mundo já em ritmo e sem ter aquele desgaste todo. Agora são os europeus que estão nessa. Mas eu tava Estão vendo enfrentando esse problema, né? o Palmeiras, mesmo com no meio da temporada, tem quase o mesmo número de jogos que o Porto fez a temporada toda também. É loucura. Então, tipo, o Porto não tem desculpa, não. Eu acho, tipo, como eu também acho que, pô, é complicado o brasileiro chegar lá no final do ano também e jogar. Mas, pô, o futebol brasileiro que tem um calendário errado, mano. Porque todo Sim, calendário. E realmente, o Palmeiras fisicamente sobrou. Acho que o Palmeiras deu o devido valor ao jogo. Não que o Porto não sim, tenha dado, mas é mesmo que a gente falando, o Porto tá numa fase ruim, mas mesmo assim os caras pareciam ali. Não sei se é prepotência que eles estavam tendo, mas eles achavam que a qualquer momento podia ganhar. Os torcedores mesmo falavam isso, tipo, é o Palmeiras, é do Brasil, a gente vai ganhar o jogo. Como depois teve várias, eu vi vários torcedores falando do, não, o Palmeiras é um time mais ou menos assim, se o Porto fosse um pouquinho melhor teria ganhado, então sim. ainda tem isso. Mas assim, honestamente, eu acho que nos únicos confrontos do Mundial que a gente vai ter entre brasileiro e europeu, cara, eu não acho nenhum absurdo você falar que o elenco do Palmeiras é mesmo nível ou melhor que o Porto. E E se quando eu jogaram digo, mais acessível, pô, dos brasileiros contra o sim, europeu. não, de longe era mais acessível. Mas eu tipo assim, comparando mesmo, eu não acho que seja uma loucura falar que o time do Palmeiras é melhor que o do Porto Não, hoje. não, E até no jogo mesmo, assim, entrando mais no que foi o jogo, foi muito legal ver a estratégia do Palmeiras tipo, de marcação desde a saída de bola, né? O Porto, assim, por mais que tenha uma linha de três ali com dois alas, ele saía jogando com uma linha de quatro, né? Que era tipo um 4-4-2, mais ou menos assim, a saída de bola do Porto. E o Palmeiras não tava nem aí pra isso. Pô. O Palmeiras o Palmeiras parecia mandante mesmo do jogo, tava fazia uma dominando. marcação praticamente individual lá na frente, nessa linha de quatro, jogava outros quatro jogadores, né? Que era o Estevão, o Vitor Roque, o Maurício mais à esquerda e o Felipe Anderson, que estava de ala, subiu um pouquinho mais para pressionar, e aí o Richard Hughes, e esse jogou bola, viu, cara? Esse jogou bola. Roubando. E foi no principal tema do Palmeiras na partida, para mim, que é a entrega física desses caras, a intensidade. O meio de campo, assim, com o Aníbal e com o Richard, assim, ambos foram soberanos. E os outros jogadores muito importantes para pressionar essa saída de bola, né? Tanto o Vitor Roque, que eu acho que com a bola não fez uma partida muito legal, mas em termos de pressão, de entrega sem bola, eu acho que ele foi bem. E os zagueiros foram muito bem. E o Palmeiras fez aquilo que ele gosta, né? Que é tentar individualizar ao máximo os duelos dentro de campo. E para aí você ganhar na força, você ganhar na disposição, na vontade, que é a cara, grande característica do Palmeiras. E a partir Conforto disso, que o Abel tem. exato, exato. E a partir dessa estratégia, né, roubar a bola, tentar roubar a bola numa faixa mais alta do campo, para aí você estar mais perto do gol e ter campo para acelerar, que é a grande característica do Palmeiras, com o Vitor Roque lá na frente, com o Estevão, com o Maurício. Esse eu acho que não fez tanto sentido na estratégia. Eu acho que o Maurício é muito mais por mais que ele possa jogar aberto, né? Eu gosto mais dele por dentro e acho que contra uma defesa mais fechada ele é um jogador mais interessante. Eu não sei se eu entraria com ele, cara. Eu acho que o Paulinho, lógico que você tem a O parte Paulinho tá muito defensiva, mal, né? Voltando de sim, lesão, não tá conseguindo jogar. mas eu digo mais pela característica, tipo, Pode de ser. velocidade, arranque, jogar em espaço aberto, mas independente disso, o Palmeiras criou chance, o Palmeiras foi muito bem. Isso não quer dizer, assim, e aí um negócio que me incomodou um pouquinho é o povo sempre tem os exageros pra lá e pra cá. Fala que o europeu é muito melhor, ou quando a gente faz uma partida honesta contra os caras, a gente já é tipo, não, esses caras aí não são tudo isso, não sei o quê. Eu não acho que tenha sido esse amasso todo. Eu acho que o Palmeiras foi melhor, mas o Porto teve chance, cara. O jogo ficou 0-0. Exatamente. E o Porto teve chance de gol. O Everton foi bem quando foi acionado. Esse moleque do Porto, o Mora, Rodrigo Bora, Mora, né? gênio. Cara, Craquinho. esse moleque joga bola, viu? Esse aí é pra gente ficar de olho.
Pra mim, ele e o Cláudio Ramos, que é o goleiro, né? Igual você falou, foram os grandes destaques do Porto. Foi? Do Palmeiras eu destacaria o Richard Rios, Gustavo Gomes, o Aníbal, o trabalho sem bola do Vitor Roque. É, com Não, bola, O Vitor Roque tá me incomodando muito, cara. é porque é foda, né? O preço que foi pago nele, você fala de trabalho sem bola, né? É É, me complicado. incomoda muito. O Murilo foi bem, eu botaria destaque negativo, eu acho que o GI não foi muito legal, com bola principalmente, parecia muito nervoso, sabe? A bola queimava muito no pé dele. Teve muito lance assim que o Palmeiras ia sair jogando e ele tinha até tranquilidade para sair, ele enrolava tanto com a bola que a marcação chegava, me incomodou um pouco. E o Maurício também, mas eu acho que muito mais por vítima do que o jogo pedia, sabe? Não que ele tenha ido muito mal mesmo, mas É foi essa a isso. minha visão aí do Acho que o Palmeiras. Mais Palmeiras vai alguma passar. coisa? Acho que o Ah, vai Palmeiras vai classificar? passar. Acho que vai. É porque tem que ver a segunda rodada, pô. O time do Al-Ahly não é essa besteira toda, não. Sim. E o Palmeiras já conseguiu perder para eles em Mundial recente já. Eu tenho que ver como é que vai ser o jogo do Porto também, porque se o Inter Miami precisar jogar por uma vitória contra o Palmeiras, vai ficar um jogo muito. Legal. Vai ser um jogo muito de trocação, e na trocação eles têm um dos melhores da história que pode desequilibrar a qualquer momento. Então, assim, acho que E o tem Palmeiras é os mais. piores da história também junto, né? Mas aí fica 6-5. É. Eu acho que o Palmeiras é mais interessante para o Palmeiras que o Porto ganhe e que o Palmeiras ganhe o jogo dele e o Porto também consiga ganhar. Porque se o Inter chegar precisando de uma vitória assim, aí, velho, os caras vão. É muita gente grande lá, pô. Porque ainda tem o Suárez ali, tem o Busquets ali que pode fazer alguma coisa, sei lá. Tipo, às vezes num jogo mais tenso, o Inter Miami pode, nesse cenário, o Inter Miami ele pode desenrolar melhor, né? Mas É só um se jogo, mano. tem, Querendo ou não, é 90 minutos ali. é, tipo, às vezes uma falta pingou ali na entrada da área, o Messi vai, faz um gol de falta, mas eu acho muito improvável, honestamente. Enfim, vamos pro próximo jogo. Só para deixar claro antes aqui, o Palmeiras está em terceiro lugar com esse empate, mas todo mundo com a mesma Igual. pontuação, tá tudo embolado aí. E então é isso. Próximo jogo, vamos falar dele agora. Do O, atual campeão da Libertadores, o glorioso o classificado. Botafogo. Classificado. Vão passar. Falando desde Bota. quando saiu o sorteio, o Botafogo vai passar. E a goleada do PSG sobre o Atlético de Madrid ajuda ao Botafogo. Essa goleada. Só Essa segurar, goleada, só levar dois do cara. PSG. É só levar dois do PSG, velho. Leva 2-0 pra casa, tá bom. Pode Que levar aí, três. que aí empata com. Né, tem que ver se o Atlético de Madrid não vai golear o Seattle, né? Ah, é verdade, tem isso. Aí leva dois e joga pelo empate, pô. No terceiro jogo, acabou. Passamos. Então vamos falar de Botafogo e Seattle Sounders. Foi o segundo jogo de um time brasileiro nesse Mundial de Clubes. E já vou adiantar aqui a minha decepção dessa primeira rodada. Sim, apesar da vitória, apesar de ter sido dos quatro brasileiros, foi um dos dois que ganhou a partida, eu acho que a atuação do Botafogo foi muito decepcionante, ainda mais pensando no nível do adversário. Ah, mas estava jogando em casa. Ah, mas é a estreia do Mundial. Eu acho que não é justificativo. O elenco do Botafogo é muito, muito melhor, muito mais valioso, muito mais caro, muito mais tudo que o do Seattle. E, assim, acho que assim, no início do jogo, entrando já no jogo, do que foi, eu senti um Botafogo muito nervoso no início do jogo. Melhorou depois, só que o segundo tempo é desastroso, na minha opinião. Desastroso. Tanto que o gol do Seattle sai no segundo tempo e se a gente for ver o que foi o primeiro, o que foi o segundo tempo, o que cada time jogou, para mim, um empate ali estava justíssimo. O que você achou? Ou então o Botafogo é muito difícil de analisar pra mim, porque o Botafogo tem um time muito bom. Mas eu falava até no Fute Rico, quando a gente fazia nossos vídeos, nossas lives, que o treinador é muito fraco. Eu acho que, assim, além do Botafogo ter feito 2-0 no primeiro tempo, acho que eles acomodaram muito no segundo.
E o Renato Paiva fez umas mexidas que o jogo não pedia. Exato. Tipo, ele matou o time colocando o Joaquim Correa. Não que o Joaquim Correa seja um jogador ruim, porque ele Concordo joga. 100% contigo. Mas era um jogador ali que tava, tipo, com sangue frio. Você viu que ele parece um vagabundo da bola jogando. Era um jogo que tava muito corrido. O jogo pra ele ter que ser um jogo que o Botafogo tem a posse. O Botafogo tava tipo, Muita lá. trocação, né? O Botafogo o jogo era de trocação. E pra tu precisar do Joaquim Correa pra segurar uma bola, beleza. Só que ele não tava conseguindo fazer isso. Não entendi as mexidas. Levou o gol muito cedo também. O John salvou no finalzinho ali. Então, assim, mais uma grande atuação do Igor Jesus, tem que ser dito Nossa, também. esse aí tem que falar. Tá jogando muita bola. Mas eu acho que o que mata o Botafogo é realmente o Renato Paiva. Eu não diria nem que é decepção. Porque eu acho que num jogo desse, velho, tipo, os caras ganharam, pra mim não tem decepção, entendeu? Mas eu entendo você falar do rendimento do Botafogo, porque você esperava mais do Botafogo. Mas no grupo que Só eles estão, na situação que eles estão, muito jogador novo para jogar, entendeu? Já tem joga... E os caras estão jogando sabendo que já vai sair também. Então, tipo, sim. como é que tá a cabeça do Igor e do Jair, pô, tipo, pra jogar? Estão muito focados no Mundial ali, mas também fala, pô, tem uma pré-temporada pra fazer com o Nottingham Forest, se eu machucar já era. Então, tipo, eu acho que o Botafogo é muito. Assim, eu acho que vai passar, velho. Eu acho que se o Botafogo não levar uma goleada do PSG, o Botafogo passa. É, eu acho que a chave tá nesse jogo. Ah, não, né? É porque tá nos dois jogos, né? Não tem como falar que a chave tá só no jogo do Atlético, porque se você toma empate do Atlético e toma uma piaba do PSG, Mas eu esse do tô nada. PSG não dá, exatamente. Né? Mas assim, sobre o jogo mesmo, o Botafogo, igual eu falei, ele começou muito nervoso, né? E o Seattle não quis saber muito de respeitar o Botafogo, de entender a diferença que havia e descer as linhas. Não, o Seattle começou pressionando, marcando em cima, tentando acelerar os ataques e forçando o Botafogo a dar chutão. Só que aí eu acho que foi o que eu elogiaria do Renato Paiva nesse jogo, né? Porque o Seattle veio marcando em cima, então sair pelo chão era muito arriscado e você tinha a bola longa, né? E aí ele colocou dois centroavantes, né, de referência, o Igor Jesus e o Surpreendeu ele Mastriani. colocar o Mastriano para titular. Oi? Me surpreendeu o Mastriano titular, não esperava não. Muito. Por isso que eu falo, cara. Assim, eu acho que, igual você falou, o segundo tempo foi uma. Eu vou entrar até um pouquinho mais nisso já já. Só que eu acho que foi uma sucessão de erros horríveis do Renato Paiva. Mas só que no primeiro tempo eu acho que e teve essa nuance do jogo, né? Da bola longa, explorando os dois centroavantes, que eu acho que ele leu bem o jogo e provavelmente foi feito pré-jogo essa leitura, né? Só que no primeiro tempo o Seattle já mostrava que o lado direito de ataque deles era o mais forte, né? Que você tinha o. Esqueci o nome do ponta direita e do. O lateral era Roldan, né? E o ponta Era o direito eu esqueci. eslovaco lá? Era alguma coisa Roldan, velho. Não, o ponta. Não, não, o ponta era um Francisco, alguma coisa. Não lembro Enfim. não. Ainda É, depois entrou o De La Vega também, que entrou bem no jogo. sim, sim. Aí, desde o primeiro tempo, a jogada do Seattle basicamente era a dobradinha pelo lado direito. Por que eles faziam essa dobradinha ali? Porque lado direito é o ataque deles, lado esquerdo é a defesa do Botafogo, aí você já tinha o Alex Telles ali. Só que o cara que apoiava o Alex Telles por aquele lado é o Savarino. E a gente sabe que o Savarino não é lá o maior defensor do mundo e um cara mais entregue também para voltar a acompanhar a lateral. E era ali que o Seattle criava as principais jogadas. E aí, tipo, você teve esse primeiro tempo todo, o Seattle tentando pressionar, o Botafogo achando saídas e principalmente atraindo o time do Seattle para o meio campo para ir com a subida dos laterais, jogar pelo corredor, né? Porque o Arthur e o Savarino vinham por dentro, viravam meias e aí formava tipo um quadrado no meio de campo ali, com o Arthur, o Savarino e os dois atacantes. E aí o objetivo era atrair o Seattle para o meio para abrir pelos lados. É assim que sai o primeiro gol, inclusive. Só que pelo lado do Seattle você já tinha muito claro isso. Onde eles estavam criando perigo, onde o Botafogo tinha dificuldade para defender. E aí eu até deixei anotado aqui a sucessão de decisões erradas do Botafogo no segundo tempo, né? O nervosismo Primeiro, bateu nos caras, pô. oi? O nervosismo bateu. Pois é. Porque, ó, ele coloca, igual você falou, ele coloca o Correia ali pelo.
Ele tira o Mastriani pra botar o Eu Correia, nem né? achei que o Correia entrou mal, tá? O Correia teve chance de fazer gol e tudo, só que eu acho que o jogo não pedia ele. Sim, sim. Eu acho Eu também que acho. eu Ainda acho que mais ele na se posição que ele comportou joga. bem. O primeiro jogo dele se comportou bem. Ele tá no final de temporada também, tem que ver isso. Então, tipo, eu acho Sim. que não sei se Não jogou muito essa imediato, temporada, né? eu Vamos não, lá. não sei se de imediato ele vai dar resultado, porque eu acho que, tipo, é foda, mas eu acho que ele vai dar certo no Botafogo sim. Um que entrou bem pra mim que eu gostei foi o Arthur Cabral, é outra característica do Igor, mas eu acho que inclusive contra o PSG, se ele manter a tática dele, que eu não sei se ele vai manter, o Renato Paiva vai parecer um cara muito seguro do que ele quer, embora eu ache Uhum. ele fraco. Eu acho que eu acho que ele tira o Mastriani e coloca o Arthur Cabral pra fazer parede pro Igor Jesus ou algo do tipo, não sei. Não. Falando, assim, por característica, eu acho que o Arthur Cabral ele parece mais o Mastriani do que o Igor Jesus, então eu acho que se ele apostar de novo nessa dupla de Seria ataque o pode ser mesmo time interessante. assim, entre aspas, que a Inter de Milão entrou. O Cabral fazendo uma de Churran e Sim, O Jesus de Lautaro. Ficou 5-0. sim, Isso é foda, sim. né? É, é algo assim. Só que sem a linha de 5, né? E Provavelmente. Dembélé no PSG. É, é isso. Mas assim, Mas, falando só do. pode Você falar, pode comentou falar. aí, falar do. Porque eu acho que mais do que esse jogo em si, a galera tá muito para saber do próximo, né? Então eu acho que assim, a galera Vamos tá. chegar lá, vamos chegar lá. Já está tudo guardado já, menino. Eu sabia que você ia tocar nesse ponto. Mas assim, só para finalizar essa parte do jogo, né, desse erro do segundo tempo, né, ele volta com o Correia e o Correia, eu achei estranho que ele volta marcando mais pela esquerda, né, e aí joga o Savarino mais por dentro, então naquele 4-4-2 defensivo, o meia esquerda era o Joaquim Correia e tipo assim, como é que você pretende resolver o problema de marcação do lado esquerdo defensivo botando um atacante, tá ligado, para marcar por ali. E aí depois disso, ele mesmo com um time mais leve, com um time que teoricamente com o Correa poderia ter mais manutenção de posse, defender com a bola mesmo, né? Que eu acho que seria a coisa certa de fazer. Ele resolve baixar as linhas, o Botafogo com um time muito menos combativo. Cansa, teve uma hora que pregou, não conseguia mais combater. Eu acho que ele erra na substituição e demora muito a consertar. E tem até uma hora que ele tenta inventar o Igor Jesus de ponta, né? Na hora que ele bota o Arthur Cabral, ele deixa tipo o Correia e o Arthur marcando lá na frente, né? Nesse 4-4-2. E o Igor Jesus, que já tinha jogado o jogo inteiro, tava marcando na ponta, sabe? Tipo, uma decisão errada atrás da outra, na minha visão do Renato Paiva. Eu Mas o achei que muito importa. fraco. E outro um dado aqui que eu tinha esquecido: 17 finalizações do Seattle Sounders no segundo tempo, cara. Só tinha Ele finalizado ficou 4 muito até então. exposto, ficou muito exposto. Eu acho que o Igor Jesus ganhou o melhor do jogo, mas eu acho que eu não, para mim não foi o melhor do jogo, mas eu entendo. Acho que tem que dar um valor ali pro John. Acho que a dupla de zaga foi muito bem também, cara. Eu gostei muito do jogo do Vitinho Foi bem. e o Arthur tá voltando a jogar bola pelo Botafogo. E quando esse moleque encaixar no Botafogo, acho que vai ficar complicado. Sim. Eu gostei muito da dupla de zaga, cara. Gostei muito. Eu achei os dois muito. Principalmente o Barbosa, cara. Impressionante que ele cresce em jogo grande, assim. Não é o zagueiro tecnicamente que eu mais gosto, nem que eu acho o melhor do Brasil. Mas ele em jogo grande, cara, tem que falar. Esse cara não tem medo, não. Vai Hum. e faz o dele, é seguro, eleva o companheiro. Então, eu daria o melhor em campo pra ele. Eu acho que o Barbosa foi muito bem. E do lado do Seattle, né, tem o Christian Roldan, né, que foi o grande. Só pra não passar desapercebido também, né, foi o cara que melhor jogou ali nesse segundo tempo de reação do Seattle. E nos destaques negativos eu só colocaria o Gregory, cara. Eu acho que o Gregory jogou muito mal. Muito mal. A dupla, o Gregor e o Marlon foram muito mal, eu acho, É porque o assim. Marlon, eu acho que ele Foi. foi. Ele oscilou muito. Tipo, ele teve bons momentos e maus momentos. Tinha O algum. Alex Teve Telles foi um. sobrecarregado, não consigo nem dar um Sim. negativo pra ele, tá ligado? A gente pode botar o Renato Paiva, né? Também nesse destaque É, negativo. verdade, Porque verdade. eu acho que ele lê bem no início do jogo, só que no segundo tempo ele enterra tudo. Aham. Enfim, então esses foram os nossos comentários sobre o Botafogo. Botafogo que, ó,
Esse print aí, ó, galera, vocês podem tirar e guardar, porque isso é valioso. PSG em primeiro, Botafogo em segundo, Seattle Sounders em terceiro. Só vai trocar o Mano, Seattle pelo Atlético no final. Os dois por classificados já estão isso o definidos já. print é valioso. Enfim, então vamos para o próximo jogo, que é nada mais nada menos que Flamengo e Esperance da Tunísia. Maior diferença, né? Maior abismo técnico, vamos combinar. Assim, mérito total do Flamengo, fez o que tinha que Acabou, fazer, gente. venceu, Acabou. O Flamengo mas vai ganhar tudo esse ano na América do Sul. ganhar a esperança da Tunísia, né, velho? Pô, mano, não, acabou, mano. Você viu o que o Jorginho fez no primeiro jogo dele, Ah, mano? é. Isso que eu ia falar, cara. Mano, acabou. Que loucura, velho. Já vai chegar mais gente. O Flamengo vai É. ganhar tudo, mano. Não tem como não. Mas É o muito Gerson vai bom. sair. E o Gerson jogou o jogo. Mas Ó, o Gerson tô poucas pro Gerson. Nem sou flamenguista, mas. você é quase flamenguista também, vai se fuder, cara. Doente. Mas, pô, o Flamengo jogou muita bola, mano. Tipo, pô. Então, o Flamengo administrou o jogo, tá ligado? Se o Flamengo quisesse fazer cinco, o Flamengo fazia cinco. Cara, eu senti que o Flamengo deu uma administrada ali, principalmente depois Eu acho. do A primeiro segunda gol. rodada é contra o Chelsea, não é? É, já é o próximo Acho jogo. que tem muito disso, mano. Os bichos estavam, tipo, não sei se poupando, mas, tipo, tava administrando o jogo tava tranquilo, não tinha porque colocar correria. E os caras do Esperance ali também tava, na minha opinião, tava dando uma chegada mais forte. Então acho que os caras foi dando, tipo, uma administrada mesmo. Pô, mas, mas muito ruim o time, velho. Porra. Muito ruim, cara. Muito fraco. É tipo assim, é complicado, né, mano? Tipo, não dá pra exigir dos caras também jogar bem, mas é, Pra mim só não foi às pior vezes que é o muito Auckland City. fraco o time. É, não tem como ser pior também, né? Que os nossos Guerreiros, motoristas de aplicativo do Auckland guerreiros do City, Auckland né? City, mano. Guerreiros. Guerreiro. Bem, mas sobre o jogo, tipo assim, eu não tenho, acho que nem muito o que a gente se aprofundar nesse Tem, jogo, mano. porque. É Não, eu digo impossível. no sentido, tipo, só da disputa, tipo, o que foi o duelo entre Flamengo Foi 100% e Flamengo, né? Esperance. Porque, tipo, a proposta de jogo era muito clara desde o início, né? O Esperance, ele foi se defendendo um 4-4-2 ali, num bloco bem, bem, bem baixo e bem compacto. E o Flamengo naquela estrutura ofensiva que começou naquele 3-2-5, né? Com o Jorginho e o Pulgar à frente da linha de defesa, né? O Ayrton Lucas segurando um pouquinho e a linha de 5 lá na frente com o Varela passando. Só que o Flamengo percebeu, cara, que, cara, tipo, esse time não oferece ameaça alguma. Então, essa linha de 5 na frente desse 3-2-5 virou uma linha de 6 porque o Ayrton Lucas saiu dessa primeira linha e o Felipe Luiz espetou ele lá na ponta esquerda, trazendo o Luiz Araújo um pouquinho mais por dentro. E aí que eu acho que foi a chave do jogo, né? Porque como o Esperança ele tentava fechar mais o meio de campo, compactando mais, o Flamengo tinha muita liberdade na saída de bola, né? Para sair jogando sem muito perigo. E o Flamengo tem ótimos passadores ali, Léo Ortiz, Jorginho, Pulgar, que eram os caras que recebiam essa bola já livre de marcação, tinha espaço, achava um passe na ponta. E ali é onde estava todo o espaço do mundo pro Flamengo, cara. Assim, eu até anotei aqui, né, que o Esperança ele fazia um esquema de marcação que nesse 4-4-2 o lateral ele não saía para marcar, tipo, quando o ponta atacava o corredor. Ele não saía para marcar, ele preferia preservar a marcação ali nessa linha de quatro, justamente para você não ter tipo jogador entrando nas costas dele livre. Só que com isso você tem a bola descoberta para quem tá fazendo essa ultrapassagem tá livre para o cruzamento. E é exatamente assim que sai o primeiro gol, né? Já nessa associação Jorginho Arrascaeta, né? O Jorginho recebe a bola, já acha o Arrascaeta entre as linhas, o Arrascaeta já faz a abertura muito rápido com o Varela, que estava bem livre de marcação, faz o Jogando cruzamento pro muito segundo também, viu? pau, bola pro meio da área, jogou bem também, jogou muito o Varela Varela, tá jogando muita jogou bola, tem que muita ser bola. dito. Eu acho que o Wesley não vai voltar, não, velho. Mas a ser titular ou você acha que vai ser vendido? Não acho que não vai ser titular, não. Contra o Chelsea ele vai de Varela de novo. Será? É porque é foda porque o Wesley é mais físico, né, do que o Varela. Acho E que aí o tem que Varela ver, tá né, jogando pra muita marcar bola, mano. ali o Pedro Neto ou o Pra mim, Madueike. porque pra mim ele e o Luiz Araújo foram os melhores do jogo. Junto, ele, o Luiz Araújo e o Jorginho. Ah, não, o Luiz Antes, Araújo e o Jorginho pra mim foram os melhores.
não entendi o Arrascaeta ganhar o melhor do jogo, não. Não jogou, Ah, jogou muito. fez o gol, né, irmão? Tem nome. O Araújo deu uma assistência e um gol, velho. Mas Também enfim, não achei que merecia, não. Enfim, aí até no segundo tempo teve um momento ali que o Esperança ele tenta subir um pouquinho as linhas, não necessariamente sufocando o Flamengo, mas viu que tenta não dava. incomodar um pouquinho mais, pressionar o portador da bola um pouquinho mais. E eu acho que é aí que ressalta ainda mais a atuação do Jorginho. Tipo, você via que os caras. Você vê o que é o Jorginho. O cara vai em cima, mano. O Jorginho tá na tranquilidade, ele recebe a bola, Ele ele não gira pro aparece lado. muito, velho. Eu tava no barzinho com os meninos vendo o jogo, e aí a mesa do lado chegou um cara lá, aí começou a falar. Aí ele falou, uai, o Jorginho não vai jogar, não. Meu Deus. Mas porque a gente não vê o Jorginho, tipo, aparecendo muito no jogo, pô. Tipo, ele é tão. Aquele Porque ele é toque rápido, silencioso, né? não segura a bola, não. Tipo, pô, Ele faz o jogo é isso que eu pego andar. um ódio do Gerson, mano. Tipo, ele segura muito a bola, tipo, às vezes. Pô, tem uns caras que tem essa mania de segurar até sofrer a falta. Então, tipo, o Jorginho, ele é isso, mano. É silencioso, mano. Ele vai fazendo o jogo rodar pra ele, o jogo funciona em torno dele ali. E ele parece que ele é um coadjuvante, só que o bicho é. Pô, tá maluco. Cara, e só passe pra frente, né, velho? Nossa, tipo, passe que quebra linha, passe que acionando o cara no corredor, com o corredor aberto pra correr, velho. O Jorginho vai ser difícil, irmão. Ainda mais nesse Flamengo, que a saída de bola é um dos principais, né, temas do time, né? O jeito que o Flamengo consegue quebrar praticamente qualquer pressão. E se ainda ganha o Jorginho nisso aí, é complicado, né? Destaque negativo do jogo, pra mim, é o senhor Pedro, né? Ainda não. Ah, Tá eu devagar. também não achei. Mas assim, aí, falando naquela parte estratégica, né, que eu falei antes desse bloco baixo que eles estavam fazendo e priorizando mais a marcação no meio, talvez isso possa ter atrapalhado o Pedro, né? Que era justamente o espaço que ele ataca. O Pedro não cai muito pelas pontas, né? E não tem tanto essa explosão, Teve mas chance assim, de gol também. teve chance, ele perdeu um gol ali no segundo tempo, uma bela jogada do Flamengo, inclusive. Eu acho que ainda tá recuperando o ritmo, cara. Vamos, Uhum. mas não foi bem mesmo, não. Não foi bem mesmo, não. Mais alguma coisa a comentar desse jogo aí? O Flamengo vai ganhar do Chelsea. Não Nesse vai. jogo, nada. 2-1 tranquilo. Sem 2x1 mistério. tranquilo pro seu Flamengo contra o Chelsea. Sem mistério. Quem que faz os gols? Então, tô com um feeling, né? Um feeling de gol de Gerson e de gol de Arrascaeta de novo. Gerson. É, e Arrasca. E o Nicolas Jackson vai fazer o gol do Chelsea. Posso te falar? Não existe a menor possibilidade do Gerson fazer o gol contra o Chelsea, Fazer mas... chute. Vai ser o Não, primeiro jogo. O Arrasca eu não duvido, não. É o primeiro jogo depois de 50 que o Gerson vai chutar uma bola no gol e vai Exato. acertar. E vai acertar. Não é possível. É, é isso, né? Então vamos pro próximo jogo. Melhor. E último jogo dos brasileiros. E, na minha opinião, o melhor também de todos. Vamos falar do Flusão. Vamos falar do Fluminense. Como já diz ali a chamada que eu muito sabiamente roubei da Casa da TV, né? Tá escrito ali, Só só deu. deu Nense. Só deu Fluminense, irmão. Esse eu acho que é o confronto, tipo, que era o mais interessante também pelo nível de enfrentamento, né? Porque o Borussia, por mais que tenha tido e já tenha duas temporadas abaixo, né? Ah, mas chegou na final da Liga dos Campeões, beleza, mas assim, no cenário nacional, o time do Borussia só cai. Só que mesmo assim é um time que bateu quartas de Champions, semi de Ganhou do Champions, final de Barça, pô, Champions, na temporada, tá ligado? ganhou do Foi Barça, tipo assim. eliminado, mas ganhou. Não, mas igual eu falei, nesse caso, acho que independente de todas essas coisas que as pessoas possam trazer do Borussia Dortmund, era disparado nessa primeira rodada o confronto mais interessante, cara. E em todos os quesitos, investimento, grife, tudo isso, o Borussia, ele passava uma sensação de muita superioridade em relação ao Fluminense, mas na prática não foi bem isso, né? Na real foi o oposto, completamente oposto. Mais um O que, que acerto você de achou? Jaime Júnior. Mais um acerto de Jaime Júnior, né? Que Ah, eu você, coloquei.
O Fluminense vai passar em primeiro nesse grupo aí. O Não vai. Fluminense vai. Sabe Borussia por que que não. não vai? Sabe por que que não vai? Porque o foda é que o Borussia vai ter um jogo aí que vai estar tipo 5 6 mano. Tá ligado? Né? Alguém, eu acho que o Fluminense não vai Não sei se o chegar nesse Borussia tá nível. com esse poderio todo, não, velho. Mas Ah, não, assim, mas eu acho que o Borussia não tá, não. Mas aí é a ausência de o time poderio da dos outros África, dois times, o mano. time da África, O o Sundown, Sundowns tem valores. Ontem eu tem. assisti o primeiro tempo do jogo, é um time que realmente não é essa merda toda, não. Que horas foi o jogo? Foi 7. Puta, Só cara. que deu uma Você não adiadazinha tinha por uma causa, bola pra jogar, não. deu uma adiadazinha por causa do clima ruim. Mas, mano, eles realmente jogam bola, mano. Eles, tipo, eles não têm medo de jogar, tipo, eles gostam de ficar com a bola. Ah, não. Então, E tudo bem que o adversário deles, né? Se eles sonham em classificar, o jogo pra ganhar é isso aí, né? não, porque eu acho, tipo assim, que o que é foda, depois do que o Fluminense fez contra o Borussia. Mas eu acho que vai dar jogo, mano. Eu acho que, tipo assim, não é uma mata toda, não. Tipo, e aí, assim, eu acho que o Fluminense, o destaque foi o Arias, né? Jogou Não tem o que muito, falar. né? Mas, pô, o, não é possível que o Renato, tipo, na próxima rodada vai deixar o Cano no banco, não, velho. Tipo, o que o Everaldo fez ontem é para rescindir o contrato ali. Acho que é para rescindir o que ele fez ontem. E aí muita gente ficou matando em cima do Canóbio, sendo que o erro não é do Canóbio, tá ligado? Não, ali eu achei uma loucura. Tipo assim, Mano, tipo, pau- não dá. O que o eu- Everaldo fez ali é inacreditável, pô. teve um amigo meu que falou, né, que dava pra ele ter devolvido, tipo, pro Bem, não, Everaldo, e também tem que ser mas tipo dito assim, também o, tipo, o cara recebeu de frente pro gol ali, mano. o Ele jogo fez o do que o Everaldo tinha que fazer, que era bater. o jogo do senhor Thiago Silva também tem que ser. Absurdo. Absurdo. E assim, eu sou mais saudosista que você, né? A gente Muito tem mais. muitas opiniões, mas não tem como não pensar em Thiago Silva para a Copa. Se a gente continuar jogando assim, tem Não que estar dá. no grupo, tem que estar no grupo. Não é nem jogar. Se o Não dá. idiota, se o encantador de serpentes, eu tô travado, eu tô aparecendo, né? Se o encantador Tá. de serpentes levou o ex-condenado, né, para a Copa, dá para levar o Thiago. Porque Mas não o era pra ter jogo. levado nenhum dos dois, irmão. Não, mas porque o Thiago tá jogando muita bola, mano. Pô, eu não consigo Não. achar esse cara melhor que o Thiago Silva, mano. Ah, não. Nenhum deles é melhor, pô. Mas aí a questão é como o Thiago Silva vai estar ano que vem, irmão, no meio do ano. Será que se é que ele ainda vai estar querendo jogar bola, se ele ainda vai ser jogador. Também tem que ser Tipo, dito também que o jogo tá surpreendendo muito também os dois laterais do Fluminense, tipo, defensivamente, impecáveis, cara. Impecáveis. jogaram muito. Não, o time do Fluminense, na real, pra mim não tem destaque negativo a não ser o Everaldo, tá ligado? Cara, Tirando o Everaldo, o mas time sabe jogou qual é o bem. foda? Eu acho que, tirando esse lance isolado do Everaldo, e aí eu concordo nisso que tu falou, que eu acho que não tem destaque negativo, eu acho que tirando esse lance isolado, ele não fez uma má partida, velho. É porque ali, tipo, ficou muito claro que o cara pipocou, velho. Não tem jeito, tipo. E rola mesmo, velho. Assim, é foda tu cobrar do Everaldo que nunca esteve numa situação dessa de decidir, né? Mas a bola caiu no pé, irmão. Você vai ser cobrado. Pela torcida, então, você vai ser. Mas, de resto, eu achei a partida do Everaldo bem honesta, tá ligado? Tipo, Mas foi bem, o time jogou bem. entrando Até o no. próprio Freitas, que é criticado pra caramba, jogou Sim. Não, todo certinho. mundo foi bem, pô. Eu achei que todo mundo do Fluminense jogou muito Tô bem. apaixonado pelo Hércules, o Hércules Jogou jogou muito muito também. bola. Vai ficar aqui não, ano Não, que vem ele sai. ele tem quantos anos, o Hércules? 23 ou 24, É, deixa eu confirmar. é. Gol do Al-Hilal, tá? 1-1. Gol. Uai, tava 1x0 já pro Real? Tava, mas só tá dando o Al-Hilal. É, entrando no jogo aqui, mais no que foi, né? Esse duelo, eu acho que 24 anos, tá? Só pra ah, voltar. tem mercado ainda, dá pra sair ainda. Enfim, entrando mais no que foi o jogo, a grande chave pra mim foi a saída de bola do Borussia Dortmund, como o Borussia. Acho que nem só a saída de bola. Era como o Fluminense marcava o Borussia, independente da altura do campo que o Borussia estivesse. Quando ia sair jogando, né, o Borussia
o Sully abria como lateral, né? E o Borussia fazia aquela saída num 4-2, 4-2-3-1, 4-4-2, variava também. Mas você tinha aqueles dois volantes, né? À frente dessa linha de quatro. E o Fluminense e o Brandt sendo esse meia, né? O cara que saía ali do lado para vir para circular um pouco mais por dentro. E quem marcava ele era justamente o Hércules, assim como o Nonato marcava o Grosso Ou, e o tem fugiu o que nome falar do jogo do desse aí, o viu? Martinelli. O Martinelli marcava o Sabitzer. Pois é, o Tem que falar Nonato que do já jogou jogo no meu desse aí. Santos e não jogou nada no Santos. Mas Jogou o que muito eu, ontem. o que eu mais Hum. gosto desse jogo do Fluminense é porque, assim, como eu falei, eu sou muito saudosista. Eu sou muito fã do senhor Renato Gaúcho. Eu acho que o senhor Renato Gaúcho às vezes é tratado com muito desdenho do que ele é. Tem seus defeitos, é muito cobra da bola mesmo. Mas eu acho que assim, sempre que ele foi acionado, cara, ele correspondeu. Tudo bem que ele perdeu uma liberta com o Fluminense para LDU, e é inexplicável para mim até hoje. Mas teve o Grêmio contra o Real Madrid que, tipo, pô, ele foi para defender e defendeu bem. O Real Madrid ganhou de 1-0 com um gol ali de falta do Cristiano, que a barreira abriu. No Flamengo, pô, o que o Andreas fez na final, tipo, caralho, não tem como colocar a culpa no treinador. Desculpa. E ontem, mano, acho que ele foi muito bem, mano. A leitura dele ter colocado o Nonato, o Martinelli e o Hércules juntos pra jogar, foi muito foda, mano. Tipo, eu não Também esperava achei, que velho. ele ia entrar com os três. Eu não esperava mesmo, entendeu? Não, também não. Não, e eu acho que o meio de campo, assim, você tem outros detalhes táticos ali que ajudaram o Fluminense a fazer essa grande partida, mas a questão tava no meio de campo, cara. Assim, o Brandt, o Grosso e o Sabitzer. Assim, o Sabitzer foi inacreditável, cara. O Sabitzer não acertava nada. Os três não fizeram nada. E esse meio de campo do Borussia é um meio de campo conhecido por ter três jogadores técnicos, tá ligado? Você tem, tipo, o Grosso nessa primeira linha junto com o Sabitzer são dois jogadores técnicos, tá ligado? Tipo, dois jogadores que fazem o time jogar. E não conseguiram jogar, cara, porque o Fluminense estava presente em todas as jogadas, em todas as divididas. O Nonato estava jogando assim, muito firme em todas as divididas. O Hércules muito firme em todas, muito presente. O Martinelli também. E o grande detalhe, assim, né? Porque aí você tinha os laterais não, né? Os pontos do Fluminense Áreas e Canobi encaixavam nos laterais, o Everaldo fazia aquela pressão. E por isso que eu falo que o Everaldo foi importante, porque o Everaldo é um cara que tinha que se desdobrar nessa pressão. Porque ele Uhum. tinha que marcar um zagueiro para marcar o goleiro, para depois marcar outro zagueiro, era ele que dava esse primeiro combate, e ele fez isso sem parar, pô. Aí o Fluminense ia meio que gerando esses encaixes individuais, né? Com o Everaldo fazendo um papel duplo, e aí permitindo que o Samuel Xavier ficasse sobrando lá na última linha, né? Porque aí você tinha o Thiago Silva marcando o Guirassy, que assim, cara, o que o Thiago Silva fez? Meu Deus do céu. Artilheiro da Champions, hein? Nossa senhora, cara, ele acabou com o Guirassy, ele ganhou todas, todas. Aí o Freitas marcando o ADM, e o René ficava mais. Ficava com o Risson, né? O ala direito do Borussia, né? E aí eu acho que essa ideia do Renato, né, de ter o Samuel Xavier sobrando ali na marcação foi muito importante, porque muitas vezes o Borussia tentava, né, fazer com que o Guirassy descesse para atrair um zagueiro, para aí você ter o lançamento na profundidade, né, esse espaço que se abriu. E você sempre tinha um jogador do Fluminense sobrando, né? Tem um lance que marcou muito, não foi nem o Samuel Xavier, só que o cara da sobra era o René, né? Que é um lançamento pro ADM. O ADM é a única bola que entra pro ADM, né? Uhum. Ele domina, dá o corte no Freitas, ele sai de cara a cara com o goleiro e o René chega na cobertura e para dobrar a marcação e afastar a bola. Acho que ele nem afasta, ele consegue até proteger pro Fábio pegar ela. Enfim. Então eu acho que assim, o Renato leu muito bem o jogo, todas as nuances dele ali, principalmente na parte defensiva. E quando o Fluminense tinha a bola, era muita agressividade. Geralmente o Fluminense já tinha superioridade numérica no O meio-campo, Renato né? Porque prometeu, né? Quer jogar com coragem, jogou. sim, exato. Ele conseguia sempre que o Fluminense já roubava a bola no campo de ataque, ter essa superioridade numérica, porque você tinha três jogadores no meio campo contra dois do Borussia Dortmund, né? Então você roubava essa bola, você já tinha uma opção a mais. E além disso,
aí eu volto a falar do Everaldo, que eu acho que ele fez uma partida, pelo menos pro funcionamento do time, boa, que era justamente ele saindo da referência para vir fazer o pivô. E era assim, não é que ele achava um passes absurdo, era literalmente você ter uma válvula de escape para você sair daquela zona de pressão. Tipo, o Fluminense acabou de roubar a bola, você tem aqueles dois, três caras do Borussia vindo jantar em cima, pum. Bola no Everaldo, desafogou, ele escora para alguém, abre nos lados do campo para fazer o ataque às costas dos alas do Borussia Dortmund. E aí que entra a atuação do Arias, cara. Tipo, ele fez tudo. Você quer um ponta driblador que vai para cima e aproveita o espaço? Ele fez isso. Você quer um ponta Incrível. que finaliza? Ele fez. Você quer um ponta que vira um meia do nada para te ajudar na manutenção da posse? Isso aí ele faz como ninguém Rouba a faz. bola também. Marca pressão. Cara, assim, o Arias, a partida dele é das mais impressionantes que a gente vai ter nesse Mundial aí. Merecia ter feito um golzinho, viu? Só que eu acho que. E digo mais, essa provavelmente foi uma das últimas partidas do John Arias com a camisa do Fluminense. Porque Eu acho que ele não sai, velho. eu acho muito improvável não ter Tô uma falando que ele proposta não da quer Europa. sair, mano. Que ele não quer. Isso que é foda, né? Não, eu lembro que ele não queria sair. Presidente, eu lembro que ele não É, foi. tipo. Mas eu acho que essa atuação dele foi uma vitrine do caramba, velho. Porque essa Era. atuação contra Quanto um mais os Borussia nossos Dortmund. rivais ficarem fracos, pra mim, melhor. Perfeito, eu não torço pro Fluminense, é um problema meu, né? Então. Uhum. Mas Mas é, cara, eu acho que a leitura do Renato foi muito boa. E assim, só pegando esse gancho do que você tinha falado de jogar com coragem, no final do jogo o que a gente viu foi um Borussia querendo um empate e o Fluminense tirando um dos meias para botar um ponto, cara. O Fluminense terminou o jogo no 4-2-3-1 ali, 4-3-3, como você preferir, com áreas de meia, o Serna e o Paulo Baia nas pontas e o Cano no ataque. Tipo, você teve ele abdicando desse trio de volantes para Caralho, você mano. ter Olha, mais. olha os nomes que Pode tu fala, acrescentar. mano. Pô, o Renato é muito foda, mano. Na moral, não tem como não. O Renato é muito foda, mano. O Renato não levaria 4 do City nem fudendo. Nossa. É, sei lá, foda-se também, velho. Mas assim, aí a única coisa que eu queria chamar a atenção que você pode falar, mas o Borussia estava em final de temporada. E eu acho que isso foi bem perceptível. Tiveram uns lances, principalmente no pós-perda do Borussia, né? Porque o Borussia é um desses times, assim, é um time bem Bundesliga, né? Que é aquele perde pressão, aquele ritmo alucinante de jogo. E você não via essa mesma presença dos jogadores do Borussia, principalmente nesse pós-perda, nesse perde-pressão, né? Eu achei que ele estava um pouquinho lento, isso facilitou um pouquinho a vida do Fluminense, lógico, mas sem querer tirar mérito nenhum, cara. Eu Uhum. acho que final de temporada ou não, o Borussia tinha obrigação de vencer esse jogo pelo investimento que tem, pela grife que tem, e o Fluminense fez uma partida histórica mesmo, cara. Assim, lógico que 0-0, aí troféu jogo de igual para igual, você vai ter essas piadas e tem que ter mesmo. O Fluminense não jogou de igual para igual. O Fluminense jogou Ele jogou melhor. mais. É, o troféu de igual para igual permanece com o Flamengo. O Fluminense agora tem o troféu e jogamos mais. Mas não ganhou. Mas igual eu falei, eu destacaria todos do Fluminense e do Borussia. Não quero destacar ninguém também. O único destaque que eu daria, o irmão do Bellingham. Impressionante o tanto que ele se parece em Igual, tudo né? com o Bellingham. Não, fisionomia e até estilo de Estilo de jogo, cara. jogo. O jeito que ele. Eu não sei se tu percebeu, velho. Isso chamou minha atenção, que é o jeito que ele deita o corpo pra dar o passe, cara. É igual o Bellingham. Tipo, o movimento é igualzinho, velho. E, inclusive, o melhor momento do Borussia é quando ele entra, né? Que ele tira o ADM para botar mais um meia. Aí foi o momento que o Borussia conseguiu gerar superioridade numérica no meio de campo e ter um pouquinho mais de posse, mas mesmo assim pouco agressivo à defesa do Fluminense. O Fluminense foi Verdade. soberano, foi disparado, melhor em campo. O melhor time em campo. O Fluminense está em terceiro, né? Vocês estão vendo aí na classificação, mas mesma pontuação do Borussia. E esse é um empate importante que eu acho que dá muita chance pro Fluminense de classificar em primeiro, cara. É tentar golear agora, obrigação vencer os dois jogos e tentar golear. Uhum. Só isso, Concordo. mais alguma coisa do jogo do Flu? Então, parabéns pela classificação. Parabéns, Fluminense. Meus parabéns. Vamos aqui. Já terminamos
de falar dos brasileiros. E agora vamos falar dele, que favorito, Jaime Júnior. O PSG atropelou o Atlético de Madrid na sua estreia. 4-0, assim, das maiores diferenças, tipo assim, dentro do jogo que a gente viu nessa primeira rodada, cara. Impressionante. Parecia Tipo, amistoso também, né? eu Eu nem acho ia que trazer time europeu pra gente falar, porque assim, estamos na primeira mas, rodada, na pô, primeira achei um fase, eu jogo. não. Acho que o PSG foi muito dominante, pô, eu achei um jogo tão. Tá, mano, pô, parecia um amistoso, mano. Tipo, Sim, tava a vibe total, solzão bizarro, ali. mano. Tu vê que os caras nem fez força pra ganhar também. Tipo, na hora que Mas era é pra isso que é o mais ganhar, impressionante pra mim. Você não fazer força pra ganhar do Atlético de Madrid, de 4 a eu vi 0 eles fazendo força pra ganhar do Botafogo, mano. E aí eu acho que isso diz muito, velho, tipo, de quem tá levando muito a sério ou não. Tipo, não acho que o Atlético de Madrid esteja jogando de brincadeira. Eu tenho certeza que não. Inclusive, Mas eu eu acho que acho que o Botafogo o. tá querendo mais, velho. Tipo, eu não sei se a galera tá falando que Não, vai ser um amasso, assim, pô, pode ser um amasso, assim, mas eu não sei se vai ser quatro, mano. Tipo, eu não vejo o Botafogo levando quatro gols desse PSG, não. cara, assim, eu, igual tu falou, eu acho que o Atlético de Madrid tá muito interessado, porque esses times, Benfica, Porto, Atlético de Madrid, o próprio Borussia Dortmund, tipo, pra mim são times que tem que levar o Mundial muito a sério, e eu acho que vão levar muito a sério, sim, porque financeiramente é um prêmio para times que não necessariamente são da primeira prateleira da Europa, né? Assim, nessa prateleira a gente tem PSG, tem Real Madrid, tem Manchester City, né? Falando de investimento, de grife, do que é Uhum. o significado do clube hoje em dia. Então, assim, esses times, para formar elenco, para reforçar, para ter investimento futuro, você ter esse caixa do Super Mundial entrando agora é muito importante. E é uma, assim, na teoria, são times melhores do que times sul-americanos, times norte-americanos, asiáticos, etc. Mas, sinceramente, cara, não sei se vai passar não esse Atlético de Madrid. Tipo, por mais que esteja levando a sério, eu acho que esse primeiro jogo foi muito preocupante, cara. Igual você falou, o PSG parece que não fez força pra jogar. Tipo assim, os caras tá jogando com uma tranquilidade, velho. Aí, pum, sai o primeiro, pum, sai o segundo. Você tem a expulsão ali no segundo tempo, mas o PSG foi dono do jogo e eu acho que esse é o jogo da. Pode ser o jogo da classificação do Botafogo. Tipo, se você perder por 1-0 aí, ou conseguir arrancar um empate no jogo desse, cara. O Botafogo precisa entrar pelo empate contra o Atlético de Madrid. Exato. Eu acho que é muito difícil pensar que. Assim, uma coisa é o Borussia Dortmund, cara. Outra coisa é você pegar o atual campeão da Liga dos Campeões que enfiou 5-0 na Inter de Milão na final. E Mas vai ser fez o, legal. fez o Liverpool parecer um time fraco, fez o Arsenal parecer um time fraco, tá Vai ligado? ser legal. É outro nível. Vai ser muito legal. Mas, sinceramente, eu acho que o Botafogo ele tem que entrar nesse jogo pensando em sofrer o mínimo de gols, cara. O mínimo de gols. Mas assim, te perguntar. Igual eu botei aí a pergunta. Pintou o campeão? Tu acha que o PSG é o favorito? Não, Quem tu botaria como favorito? Sem já falar nossa, Flamengo. Sem falar não, Flamengo. nossa simulação eu coloquei o City. Pô, acho que o City vai ganhar. Perfeito. Perfeito. Acho que o City vai ganhar e Ah, acho que não. vai ser mais City real. Se eu tivesse que chutar um, eu acho que vai dar real. Porque eu acho Pô, que os caras vão tô levar vendo muito o a primeiro sério tempo mesmo. aqui, Mas. mano, eles foram amassados, mano. Tipo, não é exagero falar que não foi amassado, foram amassados, mano. Ah, não. Pra quem não sabe, a gente tá gravando esse jogo aqui durante. Esse programa durante o jogo do Real Madrid. Então, não sei exatamente o que tá acontecendo lá. E foda-se também, né? Ninguém quer saber de Real Madrid e Al Hilal. A gente tá aqui pra falar dos brasileiros. Puxei esse gancho do PSG porque eu acho que o futebol jogado é o melhor time do mundo hoje e vai enfrentar o Botafogo. Então, Boa é sorte ao isso. Botafogo. Boa sorte ao Botafogo, boa sorte ao Chelsea contra o Flamengo, por favor. Parabéns aos quatro brasileiros Por favor. classificados para a próxima fase. Vamos, vai ser lindo.
Não, agora piadas à parte, cara, eu acho que foi uma primeira rodada muito legal dos brasileiros, tipo, Sul-americanos em si, né? é, é, sul-americano, né, porque você teve o empate do Boca, o River venceu. Todo mundo já colocava o Benfica como ganhando o jogo já. Não, esse pra mim foi o mais surpreendente, talvez, assim, Se o junto Boca com o do tivesse conseguido Fluminense. segurar a vitória, o Boca estava classificado já. O Boca ia pegar o Auckland City e ia ganhar Sim, também. sim. Mas que pena que não Não, conseguiu. é, eu acho que foi uma primeira rodada, falando dos brasileiros Bom, especificamente, muito legal. Fluminense, pra mim, o destaque positivaço. Apesar da vitória, pra mim, o destaque negativo foi o Botafogo, mas venceu pelo menos. E para essa sequência aí temos Botafogo e PSG e Flamengo e Chelsea como os principais jogos da próxima rodada, envolvendo os brasileiros. E é isso. Algum comentário final aí, Jaime? não, só que eu acho que mantém o meu que eu falei da última vez, que eu acho que vai ter pelo menos um time não europeu entre os quatro. E eu tô firme nessa ideia aí. É isso então. Essa foi a nossa análise da primeira rodada, rapaziada. Passamos aí por todos os brasileiros. E só para deixar avisado que agora, durante o Mundial, não vai ter uma escala fixa de programas, vai ser mais um pós-rodada, ou às vezes teve algum confronto muito grande, a gente pode soltar um vídeo específico sobre cada confronto. Mas esse foi o nosso Tabelando Ideias de hoje. Fica ligado aí, se inscreve no canal, segue a minha página no Insta, segue o Jaime no Insta também. Deixa like aí também. Deixa like, compartilha esse vídeo, porque o projeto tá legal. Então é isso, rapaziada. Tamo junto e até a próxima. Valeu.